Olá, seja bem-vindo aqui ao canal da Igreja Adventista. Nós estamos felizes por receber todos vocês e começarmos aqui esta série de estudos sobre profecias que nos propusemos a fazer. O momento que nós estamos vivendo no mundo é muito propício para isso. Seja bem-vindo aqui ao canal da Igreja Adventista. Nós estamos felizes por receber todos vocês e começarmos aqui esta série de estudos sobre profecias que nos propusemos a fazer. O momento que nós estamos vivendo no mundo é muito propício para isso. Muito bem, vamos continuar então aqui. Só estava ajeitando aqui os comandos. Bom, vocês devem estar assim bem curiosos, né, para saber, e todos nós, hoje nós vivemos num mundo muito conturbado e todo mundo está buscando respostas. E agora é a hora de buscar respostas mesmo. Eu tenho recebido muitas e muitas perguntas. Pastor, por que está acontecendo tudo isso no mundo? O mundo vai ter um fim, né? O mundo vai acabar. Pastor, o que é o sinal da besta? O que significa isso? Pastor, essa pandemia já é um sinal do fim dos tempos ou ainda vai levar mais tempo? O que a Bíblia fala sobre isso? Então, nós temos, assim, muitas coisas muitas perguntas, e eu estou percebendo, assim, uma procura muito grande por respostas. E que bom que você está conosco aqui, interagindo conosco. Você deve estar aí no canal do YouTube. Então, nós vamos começar agora o nosso primeiro estudo. Nós propusemos a fazer 7 estudos, 7 semanas seguidas, né? Um cada semana. Nós vamos fazer 3 estudos sobre Daniel, o livro profético de Daniel, e 4 estudos sobre o livro do Apocalipse. O livro de Daniel e o livro do Apocalipse são os dois livros que têm mais a ver com as profecias do tempo do fim na Bíblia. Essas profecias do tempo do fim, elas são chamadas de profecias escatológicas. A palavra escatológico ou escatologia quer dizer estudo dos últimos acontecimentos dentro da teologia, não é? A gente estuda isso. Então, é isso que nós vamos estudar com vocês, as profecias escatológicas. Existem muitas na Bíblia, muitas. Então, dá para a gente falar assim muitas e muitas semanas e meses aqui sobre isso. Mas nós resumimos tudo aqui em uma série de 7 para ficar bem breve, bem objetivo e para a gente já responder várias perguntas de vocês, tá bom? Eu tenho certeza que vai valer a pena, então eu vou pedir uma coisa para você aqui. Copie aí o link do YouTube, onde você está assistindo agora, copie o link, o endereço onde você está e manda para os seus amigos, não é? Aquelas pessoas que você sabe que vão se interessar, que têm interesse em saber sobre profecias. Copie esse link e mande aí para 2, 3, 4, 5 pessoas, talvez, ou grupos das suas mídias sociais. Divulgue agora, fala, olha, está começando nesse momento, entra lá para você ver. E você pode estar também comentando aí no canal do YouTube, aqui no chat, você tem aí, se você está no YouTube, pode colocar o seu comentário aí, que nós temos algumas pessoas que vão nos ajudar aí para conversar com vocês, tirar dúvidas e poder nos ajudar aqui nesse momento, tá bom? Então, vamos lá. Eu disse que escatologia é o estudo dos últimos acontecimentos. E a grande questão para o ser humano é que nós percebemos que o ser humano gosta de saber sobre o futuro. Quem não gosta, né, de saber sobre o futuro? Todo mundo quer saber, todo mundo quer saber o que vai acontecer no futuro. No fundo, nós temos, acho que, aquela tendência de querer controlar o futuro. Então, é por isso que nós buscamos saber, ter conhecimento do futuro. Mas, sabe, já vou dizer uma coisa para vocês. A palavra de Deus, né, Deus, através da sua palavra, nos revelou várias coisas que iam acontecer antes de Jesus voltar a essa terra, antes de esse mundo acabar como nós o conhecemos. Mas tudo isso que foi revelado não foi simplesmente para matar a nossa curiosidade.
tem um objetivo por trás disso. Eu diria que são basicamente dois objetivos. Primeiro, para que Deus possa se revelar como Deus Todo-Poderoso, aquele que conhece o passado, o presente e o futuro. Então, quando você vê a Bíblia e vê que profecias tão precisas foram feitas há tanto tempo atrás, você começa a conhecer melhor a Deus. Você percebe que Deus é um Deus poderoso, que controla tudo, não é? E, em segundo lugar, para aumentar a nossa fé em Deus também, não é? As duas coisas estão muito ligadas. A Bíblia, Jesus disse certa vez, quando ele esteve aqui na Terra, eu vos digo isso para que, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Eu sou é um título da divindade, né? Que Jesus era o Filho de Deus. Então, é para isso que serve a profecia. Na verdade, é para nós crermos em Deus, sabermos que existe um Deus todo-poderoso que controla toda a história desse mundo, e segundo, para nós termos fé em Deus. É para isso que servem as profecias do tempo do fim. Então, não é para trazer medo para nós, não é para simplesmente matar nossa curiosidade, tá? Mas é para isso que servem as profecias. Então, com esse pensamento, com esse pano de fundo agora, vamos começar estudando as profecias. Nós vamos, como eu disse, fazer 3 estudos aqui sobre o livro de Daniel, que é um livro profético que fala do tempo do fim. Então, você pode já abrindo aí o livro de Daniel na sua Bíblia. É importante que você tenha a Bíblia do lado para você acompanhar as passagens, para você conferir que realmente é assim que está escrito. E segundo, tenha um caderninho aí, um papel, uma caneta para você anotar. É importante um pensamento, uma passagem, né? Se você tiver alguma dúvida que veio à sua mente, anote aí e depois você pode mandar para nós. Escreva aí no chat aí do YouTube, onde você está assistindo, coloque aí alguma dúvida que você queira e a gente vai tentar responder tudo agora. Se não der tempo, a gente vai depois tentar responder também, tá bom? E então vamos lá, vamos começando. Pela última vez, vou pedir para você, copie o link, o endereço aí do YouTube que você está assistindo e espalhe, né, convide outras pessoas para assistir também, tá bom? Esse seminário, esse curso vai ser gratuito e o objetivo é que você, ao terminar, você confie mais na palavra de Deus, confie em Deus e você fique tranquilo, sabendo que todo esse mundo está nas mãos do nosso Deus, tá bom? Seja bem-vindo e divulgue aqui esse seminário que você vai assistir agora. Então vamos lá, abra aí a sua Bíblia lá no livro de Daniel. Daniel está lá no Antigo Testamento. Ele está no Antigo Testamento e você vai poder assistir conosco aí o que nós vamos passar aqui agora, tá? Eu vou compartilhar aqui uns slides com vocês para que a gente possa ir vendo aqui e fica mais fácil de entender. Então vamos lá, Seminário de Profecias, essa é o estudo número 1, como eu falei, de 7 estudos que nós vamos fazer. E nós vamos começar com Daniel capítulo 2. Então abra sua Bíblia lá no livro de Daniel. Como introdução, nós vamos ler Daniel 1, verso 1, tá? Daniel capítulo 1, verso 1, diz assim: No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, veio até Jerusalém e a sitiou, quer dizer, a cercou. Então, qual que é o contexto aqui histórico? Então, nós vamos para o ano 605 a.C., está escrito aí na tela. Nesse ano, o rei Nabucodonosor II, lá da Babilônia, ele cercou a cidade de Jerusalém, que era a capital do reino de Judá, e ele venceu o rei Jeoaquim, que era o rei que estava governando ali, tá bom? Então, eu acabei de ler essa passagem, está aí na tela. E, como consequência, ele levou alguns prisioneiros para a terra da Babilônia. Entre esses prisioneiros, ele levou Daniel. Então, aqui entra o nosso personagem principal, tá bom? Quem era Daniel? Daniel era um jovem judeu que vivia em Jerusalém. Ele, nessa época, ele era um adolescente. Provavelmente, os estudiosos calculam que ele tinha 17 anos quando aconteceu essa invasão da cidade de Jerusalém pelo rei Nabucodonosor. E aí ele foi levado prisioneiro. Ele e mais alguns amigos dele foram prisioneiros para a terra da Babilônia. Então, veja, ele perdeu as suas raízes na terra lá de Judá, ele perdeu o contato com a sua família
e agora ele foi morar num lugar muito distante, num ambiente diferente, uma cultura diferente, num povo diferente, certo? Então, ele foi levado como prisioneiro para a Babilônia. Bom, agora nós vamos pular aqui, vamos para o capítulo 2, então, que é o nosso estudo de hoje. No capítulo 2 está a primeira profecia do tempo do fim, dentro da nossa sequência, da sequência que nós vamos estudar aqui no nosso seminário, tá bom? Então, essa visão do capítulo 2 está aqui, capítulo 2, verso 1. No segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve um sonho que o deixou perturbado e ele não pôde dormir. Então, olha que interessante, o ano aí era o ano 603 antes de Cristo, segundo ano do reinado de Nabucodonosor, e ele teve um sonho que perturbou e o assombrou muito. Sabe qual que é o detalhe nessa história? É que é o seguinte, naquela cultura, naquela época, quando o rei tinha um sonho, ele achava que o sonho era uma mensagem direta dos deuses, né, dos deuses da Babilônia. Então, ele teve um sonho, só que esse sonho foi mandado pelo Deus, o Deus verdadeiro, o Deus do céu. E ele não se lembrava do sonho. E naquela cultura, quando uma pessoa, principalmente o rei, né, uma pessoa de autoridade, não se lembrava do sonho, isso trazia uma grande preocupação para ele. Era uma grande desfeita. Era como se ele tivesse não tivesse querendo ouvir o que os deuses queriam falar para ele. Então é por isso que nós entendemos aqui na história bíblica, diz que ele ficou muito preocupado. Ele ficou assim, perturbado, diz a Bíblia, porque ele não lembrava do sonho. Bom, e daí o que ele fez então? Ele convocou, diz a Bíblia, está no verso 2 aí, você pode acompanhar com a gente, ó, Daniel 2, verso 2. Ele ficou perturbado e ele convocou então os sábios, os magos, encantadores, feiticeiros, todos os sábios da Babilônia, para que ele pudesse conversar com essas pessoas. Ele chamou eles e então ele perguntou para eles assim: escuta, eu queria que vocês me dissessem o que eu sonhei, e aí também vocês interpretassem esse sonho para mim. Bom, os magos, encantadores e feiticeiros ficaram assim assombrados, né? Ficaram até constrangidos, porque, bom, rei, tudo bem, então você sonhou, então conta para nós o sonho, aí a gente vai dar a interpretação para você. E o rei ficou bravo com eles, falou: não, eu quero que vocês me digam o que eu sonhei. E aí depois vocês interpretem o sonho para mim também, tá bom? Então, olha que interessante. O rei queria que eles contassem o sonho que o rei tinha tido, porque o rei não lembrava. Então, olha que situação, né? E a Bíblia diz que os sábios ali, os magos, ficaram muito constrangidos com isso aí. Bom, o rei, então, ficou muito furioso. Se você ler no verso 12 e no verso 13 do capítulo 2, diz assim: ao ouvir isso, o rei ficou tão irado e tão furioso que ele mandou matar todos os sábios da Babilônia. Nossa, que decisão, não é? Pois é, mas é isso que o rei decidiu naquela hora. Ele falou: olha, se vocês não são capazes de me contar o que eu sonhei, então vocês vão morrer. Vou matar todos os sábios da Babilônia. Bom, essa decisão acabou chegando aos ouvidos de Daniel. E nessa época, Daniel tinha se tornado um jovem muito promissor ali na Babilônia. Apesar de ele ter sido um prisioneiro trazido lá do reino de Judá, de Jerusalém, ele estudou bastante na Babilônia, teve essa oportunidade e ele prestou ali, vamos dizer, né, concursos públicos, né, vamos dizer assim, ele passou nos testes e ele foi, então, elevado ao posto de sábio também. Ele estava entre o grupo de sábios da Babilônia. E quando o rei Nabucodonosor disse que ia matar todos os sábios, Daniel ficou preocupado, porque ele também estava nesse grupo. Então as notícias chegaram até ele e aí ele resolveu falar com o capitão da guarda e depois também com o rei Nabucodonosor II, pedindo para que fosse adiado um pouquinho essa decisão, a execução dela, porque ele iria consultar o Deus verdadeiro do céu, para que o Deus verdadeiro desse a resposta que o rei queria. Olha que interessante, né? A gente já podia até fazer aqui uma aplicação espiritual muito boa para todos nós, né? Quantas vezes a gente tem problema na nossa vida que parece que são insolúveis, são problemas que nós não temos resposta? Será que a gente não poderia fazer como Daniel fez também, né?
Sempre que a gente tem uma dificuldade muito grande, a gente deveria procurar primeiro o Deus do céu, através da oração. Foi isso que ele fez. Ele e os seus amigos, diz a Bíblia, nos versos 17 e 18 de Daniel 2, ele apressou-se, chegou na sua casa, conversou com seus amigos, e eles resolveram buscar a Deus em oração e pedir para Deus uma resposta. Bom, a Bíblia diz que no verso 19, eu vou ler aqui o verso 19 do capítulo 2, diz assim: então o mistério foi revelado a Daniel numa visão de noite. Olha que interessante. Daniel teve um sonho, uma visão à noite, e Deus revelou para ele o mistério que o rei Nabucodonosor queria saber. Deus mostrou para ele o sonho que o rei tinha e o que significava esse sonho. Que legal isso, né? E no verso 28, aí então Daniel já chegou ali no rei e disse para ele assim: existe um Deus no céu que revela todos os mistérios. Pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que vai acontecer nos últimos dias. E aqui eu queria destacar com você essa passagem, essa frase que eu acabei de ler, no verso 28. Olha aí na sua Bíblia. Daniel disse para o rei assim: olha, existe um Deus verdadeiro lá no céu, ele que revela todos os mistérios que nós precisamos saber. E ele me revelou sobre esse mistério que você quer saber, e tem a ver com os últimos dias da história desse mundo. Olha que interessante. Então aqui, gente, está a primeira profecia dentro dessa cadeia, né, desse ciclo que nós vamos estudar, a primeira profecia relacionada ao tempo do fim. Essa profecia, na verdade, começa na época de Daniel, e Daniel viveu ali nessa época que eu mostrei para vocês, né? A partir do ano 605, quando ele foi capturado de Jerusalém, foi levado para a Babilônia, até depois aí viveu 87 anos. A vida dele toda ele viveu lá na Babilônia. E ele se tornou um sábio, né? Uma pessoa de renome, uma pessoa de muita posição na Babilônia e também no outro império que surgiu depois. Mas, voltando aqui ao sonho, então, esse sonho ele é importantíssimo, porque ele é a base para nós entendermos todas as outras profecias escatológicas de Daniel e do Apocalipse. Por isso que nós estamos começando aqui. Então, essa visão, esse sonho que nós vamos entender agora, que Daniel vai contar para nós, é a base de tudo o restante que nós vamos estudar. E eu já queria fazer um convite para você aqui, um desafio, para você não perder nenhum dos nossos estudos aqui. Nós vamos fazer 7 estudos das profecias e queremos que você assista todos eles aqui, tá bom? E convide outras pessoas também para vir assistir conosco aqui, né? Divulgue para outras pessoas. Então, vamos lá. Daniel disse que esse sonho do rei tinha a ver com os últimos dias da história desse mundo. E no verso 31, nós lemos assim: o Senhor, ó rei, aqui Daniel começou a contar para o rei. O Senhor, ó rei, estava olhando e viu uma grande estátua. Olha, então Daniel já começou a revelar o sonho aqui. Falou que o rei tinha sonhado com uma estátua. Esta estátua era imensa e de extraordinário esplendor. Eu fico imaginando aqui comigo o rosto, né, a cara do rei Nabucodonosor. Porque ele teve um sonho. Naquela cultura que ele vivia, eles pensavam e acreditavam que todos os sonhos vinham dos deuses pagãos que eles tinham. Então, quando um rei, uma pessoa de autoridade, esquecia do sonho, isso era uma coisa assim traumática para ele, porque ele achava que se ele não lembrasse do sonho, os deuses poderiam castigá-lo. E foi por isso que ele buscou uma resposta. E aí ele chegou até Daniel e Daniel trouxe a resposta para ele. Daniel consultou o Deus verdadeiro, o Deus do céu. E aí diz assim: olha, rei, você sonhou com uma estátua. Era uma estátua grande, enorme, tinha um esplendor muito grande. E eu fico imaginando o rei assim, se lembrando do sonho que ele teve. Você pode imaginar o rosto, né, a cara dele, a cara assim de espanto de saber que Daniel realmente estava sabendo tudo que ele estava falando. Era exatamente isso. Olha que coisa, né? Que bom saber que existe um Deus lá no céu que revela os segredos. E aí ele continuou, no verso 32 e 33, ele continuou, Daniel continuou dizendo assim: o rei, a cabeça era de ouro puro. Então, olha, a primeira parte da estátua que Daniel mostrou, contou para o rei, foi da cabeça. A cabeça dessa estátua era feita de ouro puro. E depois ele continuou no verso 32, dizendo assim: o peito e os braços, rei, eram de prata. Ah, então a parte assim do peitoral, né? Peitos e braços eram de prata. E ele continuou dizendo, ainda no verso 32,
O ventre e os quadris da estátua eram de bronze. Então, olha aí, o ventre e os quadris eram de bronze. E ele terminou dizendo assim: as pernas eram de ferro, as pernas da estátua. E, por fim, os pés eram, os pés e os dedos, né, logicamente, eram em parte de ferro e em parte de barro. Tinham dois, eram compostos de dois elementos, ferro e barro. Então, aqui estava o sonho do rei. Então, não tinha assim muito segredo, né, nesse sonho. Era um sonho até simples, mas o rei não lembrava o que ele tinha sonhado. E agora Daniel, trazendo uma mensagem de Deus para o rei Nabucodonosor, contou para ele o sonho. Rei, foi isso que você sonhou. Uma estátua esplendorosa, gigante, enorme, e cada parte da estátua era de um metal diferente. Uma parte era de ouro, outra de prata, de bronze, de ferro e depois ferro misturado com barro. E o rei ficou impressionado, porque era exatamente esse o sonho que o rei tinha tido. Você já pode imaginar a cara do rei Nabucodonosor? Pois é, eu também imagino. E agora, Daniel continuou trazendo agora a interpretação do sonho. Né? No verso 36 desse capítulo 2 diz assim: Este rei, este é o sonho que eu contei para você. Agora, a sua interpretação nós também vamos dar para você, porque o Deus que está lá no céu revelou para nós. Então, qual será a interpretação desse sonho? Né? O que significava esse sonho? Então, vamos ver aqui, no verso 38, Daniel começa a explicar para o rei. Diz assim, aliás, começa no verso 37. O Senhor, ó rei, o Senhor que é rei dos reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a honra e a glória, e em cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e também os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse todos sobre todos eles, sim, ó rei, você é a cabeça de ouro. Então, olha que interessante aqui, gente. Daniel começou a dar interpretação. Então, a primeira parte da estátua era uma cabeça de ouro. E aqui Daniel já deixa claro para o rei: Rei, olha, você, né, quando ele diz você, ele está se referindo à Babilônia, o reino da Babilônia. Você e o seu reino são representados aqui pela cabeça de ouro. Então, na verdade, essa cabeça de ouro, no sonho que o rei teve, representava o seu reino, o reino da Babilônia. E naquela época, a Babilônia governava o mundo. Era o reino que tinha mais poder. Não tinha outro reino no mundo que tinha mais poder. Todos os demais reinos, assim, em certo sentido, eram submissos à Babilônia. A Babilônia dominava o mundo. Né? A cidade da Babilônia, inclusive, era esplendorosa. Eu tenho aqui até alguns slides para mostrar. Olha, para você saber, aonde ficava a Babilônia no passado? A cidade da Babilônia, o reino da Babilônia, ficava onde hoje é o Iraque, certo? Então aqui você tem o mapa do Iraque, hoje atual, né? Você tem aí os dois rios, esses riscos aí são os dois rios principais que cortam o Iraque. É o rio Eufrates e o rio Tigre. E aí está marcado onde é a capital do Iraque hoje, Bagdá. E também está marcado, pertinho de Bagdaí, aonde antigamente era a cidade da Babilônia, capital do Império da Babilônia, que nós estamos estudando aqui. Onde tinha Nabucodonosor e aonde Daniel estava ali, e aonde aconteceu essa história. Então, olha aí para você ver. Fica onde hoje é o Iraque, né? Ficava aonde hoje é o Iraque, tá bom? Agora, uma outra curiosidade que eu trouxe para vocês aqui, olha. Muitas descobertas arqueológicas já foram feitas naquela região, né? Aquela região ali do Iraque, onde antigamente tinha Babilônia, tinha algumas cidades muito importantes ali. E os arqueólogos já descobriram coisas interessantíssimas ali. Por exemplo, isso que vocês estão vendo na tela aí é o portal de Ishtar. O que é o portal de Ishtar? O portal de Ishtar é um dos portais da cidade da Babilônia antiga. A Babilônia era uma cidade muito grande, esplendorosa, tinha muitos templos de deuses pagãos lá dentro e tinha um muro muito grande rodeando a capital da Babilônia, certo? A cidade da Babilônia. Era uma cidade fortificada. E para entrar havia alguns portais.
Um dos portais era esse que você está vendo aí, que os arqueólogos descobriram. Eles descobriram, conseguiram restaurar esse portal, e esse portal está hoje lá na cidade de Berlim, na Alemanha, no museu que tem ali, chamado Museu Pérgamo. Então, se um dia você visitar a Alemanha, ali em Berlim, procure esse museu lá, Pérgamo, que você vai ver esse portal, que está lá todinho restaurado. Portal de Ishtar. O que é Ishtar? Ishtar é uma deusa, era uma deusa da Babilônia. E esse portal aí foi estabelecido, foi construído para homenagear essa deusa pagã que eles tinham, tá bom? Então, só para deixar claro que a Babilônia, que fala aqui na Bíblia, na época de Daniel, era uma cidade real, que realmente existiu. Os arqueólogos já descobriram muitas coisas de lá, tá bom? Um outro achado arqueológico que eu queria trazer para vocês aqui, para vocês verem, chama-se a Carta de Nabucodonosor. Vocês estão vendo aí uma imagem de um tablete de argila cheio de inscrições. Essas inscrições aí são na língua dos caldeus, né, dos babilônicos, que era a chamada língua cuneiforme. E alguns eruditos arqueólogos conseguiram decifrar essa língua. E eles conseguiram decifrar tudo que está escrito nesse tablete de argila, tá? E eles descobriram que aí está uma carta do rei Nabucodonosor. Olha que interessante, hein? O rei Nabucodonosor II, da época em que nós estamos estudando aqui a profecia de Daniel, os arqueólogos descobriram uma carta, né, num tablete de argila. E no meio dessa carta, eles identificaram essa frase que está aí na tela para vocês. Diz assim: toda a terra caiu prostrada aos pés da Babilônia. Então, ou seja, era uma carta que Nabucodonosor estava contando sobre a grandeza do seu reino. Ele tinha um orgulho, uma glória muito grande, porque Babilônia era uma cidade riquíssima, linda, poderosa, cheia de recursos, né? Então, vejam só, a estátua que o rei sonhou, a cabeça era de ouro. E o ouro, você sabe, é um metal, é um dos metais mais preciosos que tem, justamente para simbolizar a Babilônia. Daniel falou para o rei: rei, você, o seu reino representa aqui, é representado pela cabeça de ouro. E aqui está uma descoberta arqueológica que comprova exatamente o que nós estamos estudando na profecia. Esse rei Nabucodonosor II é um personagem real da história. Existem achados arqueológicos que já identificaram o nome dele, inscrições que ele mesmo fez, inclusive falando sobre a glória da Babilônia. Olha que interessante, gente. Como são as coisas, né? Mas vamos continuar a nossa profecia aqui, o sonho do rei que Daniel estava interpretando. No verso 39 diz assim: depois do Senhor se levantará outro reino. Olha só, ele disse: você é a cabeça de ouro, mas depois de você, quer dizer, depois do seu reino, vai se levantar um outro reino, diz a Bíblia, aqui no verso 39, que vai ser inferior ao seu. Eu acho que essa parte aqui, eu fico pensando que Nabucodonosor não deve ter gostado muito de ouvir essa parte, não, viu? Sabe por quê? Porque quando colocou que ele era a cabeça de ouro, eu acho que ele deve ter ficado muito assim, digamos assim, envaidecido, na é verdade? Nossa, o meu reino é a cabeça de ouro. Mas quando Daniel disse para ele: olha, rei, o rei Nabucodonosor, depois de você vai ter um outro reino. Depois da Babilônia vai surgir um outro reino que vai dominar o mundo, mas vai ser inferior ao seu. Inferior em que sentido? Em glória, poder, em honra, né? Riqueza, com certeza. Mas vai dominar o mundo também. Sobre que reino Daniel estava se referindo? Ora, se você estudar a história, você vai ver que depois do reino da Babilônia, o império da Babilônia, o império que dominou o mundo foi o império conhecido como Medo-Persa. Os medos e os persas se uniram e formaram um grande império. A história também chama esse império de Império Aquemênida, né? Tá aí na tela. Aquemênida é o dos medos e persas que dominaram o mundo, ok? Então, inclusive, está a data aí que eles dominaram o mundo, do ano 539 até 331 a.C. Eles mandaram e desmandaram no mundo, tiveram o poder. Eles conquistaram primeiro a Babilônia e aí assumiram o poder, tá bom? Então, olha só, a profecia que Daniel interpretou para o rei, o sonho do rei, era uma profecia que tinha a ver com os impérios que iam dominar esse mundo, começando com a Babilônia, na época de Daniel, depois ia vir os Medo-Persas,
né? E assim por diante. Mas aqui, olha só, tem uma outra descoberta arqueológica muito interessante. Escavando ali a região onde hoje é o Iraque, né, eu disse, onde antigamente era a Babilônia, etc. Os arqueólogos descobriram esse outro tablete aí de argila. E aí tem inscrições também em cuneiforme, que era a língua dos caldeus babilônicos. E eles descobriram que essa carta aí, essa inscrição, é do rei Nabonido. Quem foi esse rei Nabonido? Nabonido foi praticamente o último rei da dinastia dos babilônicos, e ele e o filho dele, chamado Belsazar, eles estavam governando a Babilônia quando o Império Medo-Persa foi lá e destruiu a cidade, conseguiu invadir a cidade e tomar a cidade da Babilônia e acabou com o poder da Babilônia. Então, quem estava lá era o rei Belsazar, que era filho do rei Nabonido. Esses foram os últimos dois reis que governaram a Babilônia. E os arqueólogos descobriram essa inscrição aí em cuneiforme, e no meio dessa inscrição está escrita essa frase que vocês estão lendo aí, ó. Babilônia foi tomada sem luta no dia 16 de Tansritum, que era o mês deles, né? No 17º ano de Nabonido. Então, os arqueólogos estudiosos, eles conseguiram transformar essa data aí, né, que é uma data do calendário babilônico, para o calendário gregoriano. E se fosse o calendário gregoriano, seria então a data que está escrito aí na tela, ó, 12 de outubro do ano 539 a.C. Então, nesse dia, 12 de outubro do ano 539, os medo-persas invadiram a Babilônia. Tem até a história, está contada aqui na Bíblia. Eles desviaram o curso do rio, que passava ali no meio da cidade, e eles passaram por baixo dos muros da cidade no leito do rio. Né? O rio diminuiu de volume, porque eles desviaram o curso do rio, eles passaram embaixo do rio e eles tomaram a cidade sem luta nenhuma, pegou todo mundo de surpresa ali. E a Babilônia caiu, né? Assim como a profecia do sonho do rei previu, né? Que ia haver um outro império e esse império chegou, os Medo-Persas. Muito bem, mas no verso 39 também, Daniel continuou falando para o rei. Disse assim: olha, rei, e depois haverá um terceiro reino. Esse reino será de bronze e terá domínio sobre toda a terra. Então, olha só, gente. A estátua, na verdade, representavam os impérios que iam dominar esse mundo. Começando com a Babilônia, depois a Medo-Pérsia, e depois viria um terceiro reino, representado aqui pelos quadris de bronze da estátua, né? O sonho da estátua. Então, que império foi esse aí? Ora, estamos falando do Império Grego. Se você pegar a sequência da história, você vai ver que depois dos Medos Persas, quem dominou o mundo foi justamente o Império Grego. Os gregos tomaram conta do mundo. E o grande rei, ali um dos primeiros reis gregos que assim expandiu o reino da Grécia e dominou o mundo inteiro foi justamente Alexandre o Grande, ou Alexandre Magno, como é conhecido, né? Ele tomou ali a Grécia, a partir do ano 331 ele começou a dominar o mundo. E foi nessa época que então a influência da cultura grega abrangeu o mundo inteiro. As ideias dos filósofos gregos, o pensamento, a cultura, espalhou pelo mundo inteiro, foi justamente nessa época aí, tá bom? Então, olha, o terceiro império, né? E aí, no verso 40, Daniel 2,40, Daniel continuou falando para o rei. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro quebra e despedaça tudo. E como o ferro quebra todas as coisas, assim esse reino fará em pedaço todos os outros reinos. Então, o quarto reino teria uma característica diferente. Quando ele surgisse, ele seria assim um reino assim destruidor, devastador. Teria muita força de conquista. Olha, se nós olharmos para a história, a gente já vai poder identificar esse reino, esse império. Justamente o Império de Roma. Depois dos gregos, foram os romanos que dominaram o mundo. Eles que conquistaram o mundo. E, lógico, é conhecido da história, né, dos historiadores, a força com que eles
dominavam os povos. Eles, com aquelas legiões, né, romanas, exércitos, o seu poder militar, aonde eles passavam, eles devastavam tudo. Aqui tem só um mapa, como exemplo, para mostrar a primeira batalha, que foi a Batalha de Pydna, lá no território da Macedônia e da Grécia. É onde tem um xizinho aí, ó, parecendo uma tesoura, né? Ali é a Batalha de Pydna, a cidade de Pydna. Essa batalha foi a batalha que virou o curso da história. Até aqui, os gregos dominavam, mas aí os romanos vieram com um monte de exércitos e também os seus navios, né, de marinha, e ali naquela batalha eles tomaram o poder e viraram o jogo. Passaram a dominar o mundo no ano 168 a.C. O férreo Império Romano esmagou a Grécia e começou a dominar o mundo. Então, olha que interessante, gente. O sonho que o rei Nabucodonosor teve, que foi enviado por Deus, foi um sonho profético para mostrar quais os impérios que iam dominar esse mundo. Então, veja, Babilônia, depois os Medo-Persas, depois a Grécia e depois Roma. 4 impérios iriam dominar esse mundo na sequência. Mas o sonho não parou por aí. Os versos 41 e 42 diz assim: Quanto aos pés e aos dedos dos pés que o Senhor viu, que eram em parte de barro e em parte de ferro, isso significa que esse reino será dividido. Ou seja, depois do Império Romano, ia haver uma divisão. Olha que interessante. E essa divisão realmente aconteceu, gente. Quando que aconteceu essa divisão? Ora, se você estudar a história e você relembrar a história, você vai perceber que depois que o Império Romano dominou esse mundo, né, o Império Romano do Ocidente caiu no ano 476 depois de Cristo. Né, quando Jesus veio à Terra, era o Império Romano que dominava o mundo. Inclusive lá na Palestina, né, tinha soldados romanos, etc. Você conhece a história. Mas lá no ano 476, o Império Romano do Ocidente caiu. Por quê? Porque várias tribos bárbaras começaram a invadir o território do Império Romano e foram guerreando, 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 e cada uma foi tomando um pedaço do império. E aí houve uma divisão no Império Romano. Então, essa divisão foi a divisão que originou as nações, né, os países da Europa, que existem até hoje, tá certo? Então, e a Europa está dividida até hoje, né, por causa disso. Então, olha que interessante, gente. Daniel interpretou o sonho do rei Nabucodonosor lá no ano 500, 600 a.C., e Deus mostrou para ele tudo o que ia acontecer até o fim dos tempos. Não é só essa profecia, né? A semana que vem nós vamos ver uma outra profecia aqui, muito interessante, que vai complementar essa. Mas nessa aqui já tem muitos detalhes, muitos detalhes. Os impérios que iam dominar esse mundo, e depois do Império Romano, que seria o quarto na sequência, haveria um reino dividido. Então, olha só, a Europa foi dividida justamente nessa época, depois que o Império Romano dominou o mundo. Olha a precisão da profecia. O nosso Deus é um Deus poderoso que conhece toda a nossa história, ele domina toda a história, ele sabe tudo o que vai acontecer. E por isso ele revelou isso há muito tempo atrás, para que nós pudéssemos ter fé, confiar nele, como sendo o nosso grande Deus, né? Deus poderoso. Bom, então a Europa se dividiu. E aqui nos versos 41 e 42 diz assim: será um reino dividido, contudo haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, porque o Senhor viu o ferro misturado com barro. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por um lado o reino será forte e por outro lado será frágil. Então essa mistura, né? É impossível você misturar ferro e barro. Não tem liga. Então isso era para demonstrar que seria um reino dividido. Ia ter um pouco de força do ferro, mas ia ter um pouco de fraqueza do barro, tá bom? Então esse é o sentido da profecia aqui. Vamos para frente aqui. No verso 43, olha que detalhe curioso e interessante da profecia. No verso 43 diz assim: Quanto ao ferro misturado com barro que o Senhor viu, isso significa que procurarão se misturar por meio de casamento, mas não se ligarão um com o outro. Olha só,
o reino dividido, quer dizer, a Europa se tornou dividida, né? O Império Romano se dividiu depois em várias nações, em várias partes, e em algum momento eles iam tentar se unir novamente. E isso eles iam fazer mediante casamentos, né? Olha só como a história comprova a profecia, né? Você está vendo aí na tela um castelo que fica na Dinamarca. É o castelo Frederiksborg. Esse castelo, ele tem uma inscrição na sua parede muito curiosa. Que inscrição que é essa? É essa inscrição aqui, olha. É a inscrição de vários príncipes e princesas, reis e rainhas de países diferentes da Europa que se casaram, que se uniram em casamento. Olha só, isso aí está lá na parede do castelo, né, como prova da história, para comprovar o que a profecia de Daniel disse que ia acontecer. Durante muito tempo, vários momentos da história, vários países da Europa tentaram se unir, e eles tentaram fazer isso mediante o casamento, né, de um príncipe com uma princesa, um rei com uma rainha. Mas eles nunca conseguiram unir os povos. Continuam, permanecem divididos até hoje. E aqui está, se você visitar a Dinamarca e você for nesse castelo aqui, você vai descobrir e vai poder ver essa inscrição na parede, né, que é uma prova histórica, lógico, do que da profecia de Daniel capítulo 2, o sonho da estátua do rei, não é? Não é interessante isso? Não é, isso não deixa, não faz com que a nossa fé fique mais forte, saber que nós temos um Deus no céu que conhece todos os mistérios, que conhece o futuro e que nos revelou algumas coisas que iam acontecer? É para nós pensarmos nisso, né? É esse Deus que está querendo, na verdade, salvar você e salvar a mim também, não é? A mensagem da salvação. Você sabe que houve várias tentativas de unir a Europa. Por exemplo, você está vendo aí algumas imagens para lembrar alguns generais, desde a Alemanha, da França, da Inglaterra, generais que tentaram unir a Europa ao longo dos tempos, né? Luís XIV, Luís XV, o próprio Hitler, Napoleão Bonaparte, tantos outros aí, e a história nos conta isso. Mas nenhum conseguiu unir a Europa. E mais recentemente, nós tivemos uma iniciativa econômica que tinha o objetivo de unir a Europa. Essa iniciativa foi a introdução de uma moeda única na Europa, o euro. Isso aí começou em 1º de janeiro de 1999. Você lembra disso aí? Foi lançado. E a prova de que por trás dessa iniciativa estava um objetivo político, nós temos, eu não coloquei aqui, mas tem recortes de jornal da época que falam que por trás dessa iniciativa estava o objetivo de tentar unificar a Europa, de tornar a Europa um governo único, né? Mas nós sabemos que até hoje eles não conseguiram. Tanto prova que eles não conseguiram, que estamos aí com essa iniciativa recente, né, de uns anos para cá, chamada de Brexit. O que é o Brexit? É a iniciativa do Reino Unido de sair da União Europeia, né, cortar os laços da União Europeia. E deu lá uma discussão muito grande, até hoje existe essa discussão lá, e eles têm uma data marcada, que é o final desse ano, para cumprir esse propósito, mas há uma luta ali, né, entre aqueles que querem e aqueles que não querem. Bom, o que interessa para nós é o seguinte, é saber que a Europa jamais será um governo único novamente, porque a profecia disse que isso não ia acontecer. Nessa estátua, o sonho que o rei teve, o rei Nabucodonosor, depois do Império Romano, não teria mais um território único, né? Um governo único ali na Europa, dentro do território onde antigamente era o Império Romano. Seria um reino dividido, diz a Bíblia, e eles permaneceriam divididos até o fim. Então, isso tudo que acontece lá é uma prova de que a profecia tem razão, a profecia bíblica revelou realmente o que ia acontecer para nós. Agora, já indo para a parte final aqui do nosso estudo, no verso 34, eu estou voltando um pouquinho só para ler aqui o verso, para ver qual foi o final do sonho do rei. Diz assim, Daniel disse assim, enquanto o Senhor estava olhando, uma pedra foi
cortada sem auxílio de mãos humanas, foi lançada sem auxílio de mãos humanas, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os despedaçou. Então, olha, no final do sonho, o rei viu uma pedra, vocês estão vendo aí na imagem. Ele viu uma pedra vindo de não sei que lugar, do céu, provavelmente, e essa pedra bateu nos pés da estátua e esmiuçou a estátua, acabou com toda a estátua. E não só isso, diz assim, no verso 44, quando Daniel já estava interpretando essa parte do sonho, ele diz assim: mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído e que jamais passará para outro reino. Ora, que reino é esse que jamais será destruído? Um reino eterno? Então, olha o que Daniel revelou para o rei. Daniel disse assim: nos dias desses reis. Que reis são esses? Os reis divididos da Europa, né? Porque Daniel tinha acabado de falar dos pés e dos dedos da estátua, representando um reino dividido. E ele falou: assim como é de ferro e é de barro, eles jamais vão se unir, eles são divididos e vão continuar assim. E nos dias desses reis, quer dizer, nos dias em que esses reis ainda estiverem divididos, Deus suscitará um reino que jamais será destruído, um reino que jamais passará, um reino eterno, que era simbolizado por essa pedra que veio do céu, bateu na estátua e esmiuçou a estátua, acabou com a estátua. Qual que era o simbolismo disso aí? Bom, Daniel disse aí, né? Ele disse que o símbolo era de um reino eterno, um reino que jamais passará. Ora, o único reino eterno profetizado na Bíblia é o reino de Deus. É o reino que Jesus vai fundar. Não aqui na terra primeiro, né? Antes de fundar um reino aqui na terra, Jesus vai voltar e aí ele vai levar os salvos para o céu. Nós vamos estudar depois, hein? Nas próximas semanas aí, não perca. Você vai entender isso aí. Depois que ficarmos no céu, né, todos os salvos, aí sim vai voltar para estabelecer um reino eterno aqui na terra. Mas, de qualquer forma, o que interessa para nós sabermos é que essa pedra que o rei sonhou, ela representa o reino de Deus. O fato de ela ter batido nos pés da estátua e esmiuçado toda a estátua, representa o quê? Representa que todos os reinos desse mundo vão passar. Todos eles serão destruídos e não vai sobrar nada. O que vai existir é apenas um reino eterno, que será o reino do próprio Senhor Jesus, o reino de Deus, que ele vai estabelecer para todo sempre. E isso vai acontecer, como disse Daniel ali, nos dias desses reis, que é aqueles reis lá da Europa dividida, tá bom? Que é os tempos que nós estamos vivendo agora também, ok? Então, vejam só, que interessante, né? Tudo isso, esse aqui é meu último slide. Todo esse sonho que o rei Nabucodonosor teve, rei Nabucodonosor II, e que Daniel interpretou, foi um sonho profético que tem a ver com os últimos dias. Por quê? Porque começava na época de Daniel, do Império da Babilônia, e teria uma sequência até o estabelecimento do reino de Deus na Terra. E essa sequência é muito importante para nós sabermos, porque existe um princípio para você interpretar as profecias escatológicas da Bíblia, as profecias do tempo do fim. E esse princípio se chama historicismo. O que é o historicismo? É esse princípio que nós estamos usando. Nós enxergamos as profecias do tempo do fim numa sequência histórica, né? Começa na época de Daniel e vem vindo, vem vindo, vem vindo, vem vindo e vai chegando até a volta de Cristo e depois o estabelecimento do reino de Deus. Então é uma sequência histórica. Então existe uma sequência, nós temos que obedecer e seguir essa sequência. Se nós interpretarmos as profecias do tempo do fim fora dessa sequência, nós podemos assim chegar a conclusões totalmente equivocadas. Então eu convido você a estudar conosco aqui, e aprender conosco e verificar o que a Bíblia diz, né, nas profecias do tempo do fim, nesse seminário que nós estamos fazendo. Então hoje foi o primeiro estudo, nós terminamos esse estudo e no próximo domingo, nesse mesmo horário, às 18 horas, nós vamos fazer o próximo estudo. Então não perca. Eu
desafio você e convido você a não perder nenhum desses estudos. E nós vamos responder várias perguntas aqui que certamente você tem na sua mente. Né? Por que está acontecendo as coisas que estão acontecendo? Falta muito para Jesus voltar? O que é esse sinal da besta? E um monte de coisa que nós vamos falar quando entrarmos lá no Apocalipse também. Mas antes de chegarmos lá, nós temos que começar aqui, no livro de Daniel, porque aqui é a base. Se a gente não entender essa base, a gente não tem como entender o Apocalipse, tá bom? Então, eu convido você a divulgar esse vídeo, ele vai ficar gravado aí nesse canal do YouTube, divulgue para outras pessoas e chame mais pessoas também para assistir conosco na semana que vem. Deixe o seu comentário aí no chat, né, desse canal do YouTube. Se você quiser, faça inscrição nesse canal, para você deixar o seu nome aí, se inscrever, talvez receber outros vídeos também, né? Se por acaso alguém que está conosco aqui no Zoom quiser fazer alguma pergunta, pode fazer, pode abrir o microfone e fazer aí uma pergunta sobre esse tema que nós estamos estudando. Se não tiver nenhuma pergunta, a gente pode encerrar aqui o nosso estudo de hoje. Então, muito bem. Que Deus abençoe vocês. Eu fiquei muito feliz de saber que nós temos várias pessoas aí que estão nos seguindo, que estão procurando saber de profecias. Então, não perca, marque aí já na sua agenda, no próximo domingo, às 18 horas, ao vivo aqui nesse canal, a segunda parte da nossa série sobre as profecias do tempo do fim. Divulgue para todo mundo que você puder aí. Um grande abraço para vocês e que Deus nos abençoe a todos. Tá bom? Até logo.